Amém, amados? Vamos meditar então aquilo que Deus tem a nos dizer a partir de Apocalipse no capítulo 13. Apocalipse no capítulo 13. Apocalipse no capítulo 13, verso 1 e verso 11. Vi então emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Verso 11 agora do capítulo 13. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que fale a nós nessa manhã, que nos alerte, ó Deus, que nos deixe sempre apercebidos dos sinais dos tempos, que nós, ó Deus, não venhamos a cochilar na fé cristã, mas que possamos viver uma vida íntegra, reta diante do Senhor. Seja conosco, ó Deus, nessa manhã, falando ao nosso coração, nos instruindo na Tua palavra, nos mostrando, ó Deus, cada aspecto, cada imagem aqui, para que o Teu nome seja glorificado. Amém, ó Deus. Amados irmãos, no capítulo 12, na semana passada, então, o que eu fiz foi mostrar para vocês que João ele está iniciando uma nova sequência em que ele reconta a história de nosso Senhor Jesus Cristo, a história da sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, subida aos céus. Então, nos céus novamente acontece ali então uma luta, uma briga. Satanás ali é destronado, é lançado à terra, o Cordeiro de Deus é então vitorioso, e novamente aqui o que nós vamos ter são 7 personagens no capítulo 12 e no capítulo 13. Então, capítulo 12 e 13 é como se fosse uma síntese de toda a história, um resumo de toda a história, que vai desde a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua subida aos céus, então, e derrota do inimigo das nossas almas. Nós vimos ali, por exemplo, no capítulo 12, 5 personagens, né? Inclui a igreja, o dragão, Miguel, tem um filho, tem os descendentes da igreja, 5 personagens. No capítulo 13 agora, nós vamos ver 2 personagens que interam então 7 personagens, e vai passar mais um tempinho, nós vamos ver, João vai recomeçar de novo a mesma história em cada momento, então daquela forma que eu disse a vocês, de uma forma telescópica, né? Ele vai ampliando a visão e vai focando em alguns pontos e mostrando para nós então o que é que está acontecendo, às vezes no céu, às vezes no reino maligno, às vezes na terra, às vezes aquilo que está acontecendo entre a igreja do Antigo e do Novo Testamento, e assim por diante, tá bom? No capítulo 12, final do capítulo 12 termina assim, olha: e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar, como se fosse uma posição de ataque, ou uma posição de guerra, ok? Chamando a igreja para a guerra, perseguindo a igreja, buscando destruir a igreja, mas também da mesma forma chamando a igreja para a batalha, ok? E ele vai fazer este chamado da igreja para a batalha, então, chamando pelo menos 2 aliados que ele tem. Então você perceba que nós agora vamos entrar no capítulo 13 com aquele dragão que foi citado no capítulo 12, mas agora vão surgir então 2 bestas, uma do mar e outra da terra. Então,
O que nós temos no capítulo 13, então, é aquilo que os estudiosos chamam de a trindade diabólica, a trindade satânica, ok? Então nós temos o dragão, representado aqui pelo diabo, ok? Que ele vem do capítulo 12 e de novo vai aparecer no capítulo 13. Nós temos uma besta que vai emergir do mar, ok? Representando aí poder político, poder militar. E nós temos aí uma terceira besta que surge da terra. Esta terceira besta, então, será para nós vamos ver que de fato é assim, é o anticristo, o poder então religioso, o poder daqueles que estão no mundo a serviço do diabo e pregando então e ensinando uma falsa religião então. E dito isso, então, você já percebeu que nós temos de fato uma trindade, então, diabólica, né? E João quer mostrar exatamente isso para nós, tá bom? Vamos começar olhando, então, este primeiro aliado que é chamado, então, pelo diabo. Vamos dar uma olhada nele, nas suas características, quem ele representa e o que está fazendo nesse momento. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar também o tabernáculo, a saber, aqueles que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aquele que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus amados irmãos, eu já disse anteriormente a vocês, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós precisamos ter como pano de fundo os livros do Antigo Testamento. Por exemplo, eu utilizei como pano de fundo do capítulo 12, e todos os estudiosos da Escritura nos mostram que de fato é assim. O pano de fundo do capítulo 12 foi Gênesis no capítulo 3, ok? Também fiz com vocês ali um processo de progressão, onde eu mostrei que de fato o diabo sempre estava com o seu rosto contra a igreja do Antigo Testamento, e agora também está com o seu rosto contra a igreja do Novo Testamento. O diabo sempre perseguiu a igreja, sempre perseguiu os crentes do passado e continua perseguindo os crentes do presente e os crentes que virão no futuro. Não terão paz, né? Capítulo 13, então, o pano de fundo específico para ele são dois. Primeiro, o livro de Daniel no capítulo 7, ok? Este é o pano de fundo para que a gente consiga entender estas bestas
uma que emerge da terra e outra que vai emergir, essa que emergiu do mar, né? E a próxima que vai emergir então da terra. Daniel capítulo 7 é o pano de fundo que nos explica estas imagens, e depois você pode ler Daniel 7 para confirmar aquilo que eu vou dizer aqui. O segundo texto que nos dá aí o pano de fundo para aquilo que nós vamos continuar vendo no capítulo 13 é 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 3, quando nós vamos tratar esta besta que emerge da terra como o anticristo, aquele que vai se levantar também com o poder do maligno, tá bom? Então vamos começar a pensar sobre essa primeira besta que está para nós aí dos versos 1 até o verso de número 10. O que nós temos aqui é então o inimigo na figura do dragão aqui parado na areia do mar, então na praia, e agora ele chamando então 2 aliados. E esse primeiro aliado é uma figura realmente monstruosa, feroz, mas ao mesmo tempo poderosíssima. Não é apenas feroz, não é apenas forte extremamente, mas é também alguém com uma capacidade de força e de poder extrema. Todas as vezes que a Sagrada Escritura trata, por exemplo, de animais com chifres, ok? A Escritura procura dizer para nós, ou transmitir a ideia, sempre de força. Sempre que animais com chifres são trazidos para nós, às vezes através de uma figura poética, às vezes através de uma narrativa, o que é invocado ali para que a gente perceba é que estes animais são extremamente fortes. Quando esta besta que surge então do mar aparece com 10 chifres, a figura que João está querendo mostrar para nós é exatamente essa. É que este é um ser com uma força tremenda, uma força sobre-humana, sobrenatural. E isso vai começar então a ficar acentuado quando a gente percebe que o número 10, com frequência, ele é utilizado para expressar uma ação maligna. Então este ser que surge com 10 chifres, ele não é, por exemplo, um ser autônomo, mas vai aparecer como um ser que está possuído de todo o poder maligno, de todo o poder diabólico. Por isso que nós lemos que o dragão, a partir ali do verso de número 2, né? A besta que vi semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Então o que João está dizendo é: eu vi um ser poderosíssimo surgindo, e este ser ficou ainda mais poderoso, porque este ser ele foi possuído do próprio dragão, do próprio diabo, que lhe conferiu a sua autoridade, o seu domínio, trono, né? O seu domínio, o seu poder foi concedido a esta besta, este ser sobrenatural que eu estou vendo. Perceba então que a descrição de João aqui, em relação a um ser que o diabo está chamando como seu aliado, não é um ser com um poder fraco, que pode ser destruído por armas, que pode ser destruído pela força humana. Não é. É um ser que começou a dominar e continua em domínio. Um ser que começou a dominar e continua em domínio. Quando nós olhamos para Daniel no capítulo 7, Daniel viu em um dos seus sonhos uma imagem. E nessa imagem que Daniel vai ver lá no capítulo 7, ele também vê 4 bestas. E a figura dessas 4 bestas que Daniel vê
é muito parecida com aquela que nós temos aqui em Apocalipse, no capítulo 13. Você percebe o mesmo poder, a mesma força. Agora é interessante que Daniel vai nos mostrar que aqueles 4 seres representam força política, governos políticos, domínio político. Os 4 seres, o primeiro ser representando ali a Babilônia de Nabucodonosor, o segundo ser ali que Daniel vê nas suas visões representa o governo medo-persa, o terceiro representa o governo de Alexandre o Grande, e o quarto e mais poderoso é aquele que nós estamos inseridos nele, mesmo que você não perceba. O governo do Império Romano ainda impera entre nós. Esse governo do Império Romano é como se ele fosse um herdeiro de todos os 3 impérios antes dele. É o mais poderoso de todos. Isso, a visão de Daniel 7 vai nos dar estes 4 impérios, tá bom, irmãos? E este 4º império é o que nós temos diante de nós. Por exemplo, talvez você não tenha percebido, mas quando você olha para a Roma antiga, para o governo romano, havia algumas coisas muito interessantes lá e que tem nos nossos dias. Por exemplo, adoração do corpo. Você já percebeu como a nossa sociedade adora o corpo humano? Você já percebeu como as nossas mulheres se vestem? Não as mulheres da igreja, não podem. As mulheres lá fora. Já percebeu como é que elas se vestem? Você já percebeu os homens como é que eles se vestem? Como eles adoram o próprio corpo? Por exemplo, nas academias você vê muito disso. Ou muitos que saem à rua. Ou às vezes você está assistindo um filme ou um seriado, ou você vê uma chamada interessante e de repente aparece lá alguém com um corpo escultural. Isso é uma filosofia do Império Romano, adoração do corpo. Por exemplo, quando eu gosto de assistir, quem não gostava, Robertinho, de assistir o Ayrton Senna correndo? Quem não gostava de ver o Ayrton Senna correndo? A maioria de nós, mais antigos aí, gostava de assistir a corrida, né, que estava o Ayrton Senna só por causa do Ayrton Senna. É ali que está também uma exata imagem daquelas corridas de bigas que havia em Roma. A mesma imagem. Aqueles gladiadores lutando um contra o outro. Lembram que isso tinha na Roma antiga? Lutando um contra o outro. Onde você percebe isso na nossa sociedade? UFC, luta livre. A nossa sociedade atual é uma sociedade encharcada por aquilo que foi e sempre foi encontrado no Império Romano. Adoração, por exemplo, ao imperador. Onde é que está isso hoje nos nossos dias? Quando as pessoas simplesmente falam muito mais do governo do que de Deus. Quando alguém chega ao poder, as pessoas pensam que é um verdadeiro Messias que chegou no poder, até descobrir que é apenas um homem fraco e pecador como nós. Então aquela adoração cai por terra, descobre que é apenas um homem que chegou ali. As pessoas então vão percebendo que a nossa sociedade é uma sociedade encharcada por aquela filosofia do Império Romano nos dias de Cristo. É algo que nós ainda estamos vivendo. Quer seja na política, na escola, na família, é algo que nós estamos inseridos no meio, estamos dentro disso. E a igreja está vivenciando isso. Estamos dentro deste 4º império. Até mesmo a língua inglesa, ela vai avançando a partir da língua romana. A partir de uma junção da língua romana.
Meus amados irmãos, então aqui está essa besta diante de nós, segundo Daniel 7 e Apocalipse 13, mostrando para nós que essa besta não é outra coisa senão o governo político, as filosofias políticas, a força e o poderio militar. João, obviamente, quando ele escreve o capítulo 13, ele está fazendo referência inicialmente ao governo romano. E então, de uma perspectiva escatológica, ele também está olhando para o futuro. À medida que ele revela aquilo que é o governo romano, ele também aponta para nós, para o futuro. Daí então toda essa força, todo esse poderio que nós encontramos nessa besta que surge aí do mar, como uma besta representante do sistema político. Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? E adoraram então o dragão, verso 4, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Tanto nos primeiros versos de 1 a 10, quanto depois no final, versos 11 até o verso de número 18, nós vamos ter esse aspecto da adoração. Em todo o tempo, Satanás buscando adoração. Se você se lembrar, foi isso que ele fez com nosso Senhor Jesus Cristo, quando tentou nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Ele buscava para si adoração. Então todo este movimento político, todo este movimento de força, de poder, de administração, não é outra coisa senão o próprio diabo buscando adoração para si, como em todo tempo buscou. É isso que ele quer do mundo, é isso que ele quer das pessoas, é isso que ele quer da própria igreja. Adoração a Ele, culto a Ele. A partir do verso de número 5, então nós vemos: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Novamente aqui aquele tempo que eu já havia dito a vocês, que é tempo, por exemplo, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e meio, não é? 3 dias e meio, novamente aqui aparece 42 meses. Este é um tempo que indica a pregação da igreja, o anúncio do evangelho e a oposição maligna. É um tempo estipulado por Deus. Não é de fato 3 anos e meio, não, é apenas um tempo simbólico, um tempo que Deus definiu pela sua soberania. Então, a partir do verso 6, o texto continua dizendo a nós: a besta então abriu a sua boca em blasfêmias agora contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar também o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Um poder político que difama o nome de Deus e difama também o povo de Deus. Perceba como o povo de Deus, em toda a Sagrada Escritura, está sempre identificado com o próprio Deus. Porque, primeiro, o Deus do povo aponta para o povo, e o povo de Deus aponta para o Deus do povo. É uma inversão. Quando o diabo então difama o nome de Deus, ele busca difamar também o nome do povo de Deus, a igreja. Faz com que as pessoas tenham simplesmente raiva da igreja, raiva do próprio Deus. Então, é permitido, a partir do verso 7, que lutasse contra os santos. E acontecesse o quê? Vitória. Se vocês se lembrarem, eu falei para vocês, eu acho que no capítulo 11, sobre a morte da igreja. E parece alguma coisa muito estranha, né? Mas não tem nada de estranho. A igreja permanece viva até cumprir o seu propósito. Até que o último homem, a última mulher, a última criança entre pelos portões celestiais a partir do anúncio do evangelho. A partir do cumprimento do propósito da igreja, acabou. E aqui está claro, o diabo vai fazer guerra
contra a igreja e vai vencer a igreja. Por quê? Porque o propósito da igreja foi cumprido. Acabou, a igreja terminou o seu trabalho. E agora é interessante que quando essa besta poderosíssima então surge, consegue destruir a igreja, fazer guerra contra os santos e vencer, quando ela pensa que venceu a igreja, na verdade ela venceu a igreja para ser vencida. Porque a partir do momento que a igreja cumpriu o seu propósito, Cristo vem e destrói então a besta, apenas pela palavra da sua boca. E isso nos dá muita alegria, saber que nós sempre seremos vitoriosos. Continua o texto dizendo: foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Perceba então como em todo o tempo, e novamente aqui aparece, Satanás buscando adoração de novo a partir dessa besta. O texto procura deixar claro que pelo menos 2 vezes é essa a intenção do inimigo, é essa a intenção do diabo, buscar para si adoração, a partir da ação política no mundo, a partir do governo político no mundo, da administração do mundo e da filosofia do mundo. O diabo busca para si em todo tempo adoração. E aqui novamente aparece esse inimigo agora governando o mundo todo e recebendo a adoração daqueles que não estão inscritos no livro da vida. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É como se os irmãos daquelas igrejas estivessem olhando para todo o sofrimento que foi imposto por Nero e depois por Domiciano. Então perguntassem: onde está Deus em meio a todo esse sofrimento? O apóstolo João olha e diz: no governo de tudo. Se alguém precisa ser morto, vai ser morto. Se alguém precisa ser apedrejado, vai ser apedrejado. Se alguém precisa ser preso, vai ser preso. Isso não anula a soberania de Deus. Isso não anula o controle de Deus sobre todas as coisas. E aí então ele vai passar a tratar sobre o segundo aliado agora do dragão, que aí é o 7º personagem então. E aí o pano de fundo para este 7º personagem tem tanto Daniel 7 quanto 2 Tessalonicenses 2, tá bom? Onde ele diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou então na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e esse número é 666.
Eu quero que você vá comigo agora até 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E aí em seguida você já vai voltar novamente a Apocalipse no capítulo 13. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem mesmo fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela sua manifestação na sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então aqui está o sexto personagem exercendo o seu domínio a partir da política, a partir do exercício militar, a partir da administração das coisas do mundo, e entra em cena agora um sétimo personagem, o último personagem, também segundo o poder de Satanás. Agora, diferente de um poder político, o que entra em cena agora é um poder religioso. Um poder de domínio religioso, a partir da mentira. Alguém que tenta simular a verdade, simular a verdadeira religião. Eu não sei se você percebeu isso no verso de número 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 olhos, parecendo o quê? Cordeiro. Olha lá, capítulo 13, verso 11. Parecendo o quê? Cordeiro. Parecendo Cristo. Parecendo Jesus. A aparência exterior era a aparência exterior de cordeiro. Ele se parece com cordeiro. O problema é que quando ele abre a boca e fala como o quê? Como dragão, como diabo. Novamente aparece aqui uma simulação, um disfarce, um lobo em pele de ovelha, uma tentativa de enganar o povo de Deus, uma tentativa de enganar as nações, se parecendo o próprio Jesus. O problema é que quando ele fala como o diabo. A identificação desse falso profeta, que agora está aqui, dos versos 11 em diante, não é a aparência, é a pregação. Pregação sutil. É a fala, a mentira sutil. Lembra quando o nosso Senhor Jesus foi tentado pelo diabo? O diabo é um exímio conhecedor da Sagrada Escritura.
Perceba como ele tenta dobrar a Sagrada Escritura, porque ele sabe que o Antigo Testamento está falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz textos falando a respeito disso, os Salmos, mas a interpretação que ele dá é uma interpretação mentirosa. A hermenêutica é uma hermenêutica mentirosa. É uma forma de olhar para a Escritura. De fato, a Escritura fala de nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. De fato é assim. Mas o que o diabo queria é que nosso Senhor Jesus Cristo tentasse o próprio Deus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem a teu respeito. Perceba como é sutil, e de fato isso está escrito. E de fato isso é a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. O problema é que é uma verdade com um teor de embuste, com um teor de mentira, com um teor de tentação. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Uma parte da verdade é proclamada e a outra é escondida. Uma parte é ensinada e a outra não. Por isso as pessoas vão cair. Por isso as pessoas, nessa operação do erro, nesse tipo de pregação, as pessoas vão acreditar. Por quê? Porque está lá, está falando a Bíblia. Está lá, mas está escrito na Bíblia aquilo ali. Uma parte da verdade. A outra parte é escondida. Portanto, aqueles que não creem em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que não estão escritos no livro da vida, esses serão tragados pela mentira. Uma mescla de verdade e de mentira. Esses serão atraídos por esta ilusão. A partir do verso 12, começa a nos dizer algo muito interessante. Algo que confirma, inclusive, as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que até mesmo os demônios, a legião de Satanás, consegue se transfigurar em anjos de luz. Operação de milagres é o que começa a acontecer a partir do verso de número 12. Operação miraculosa, operação de milagre. As pessoas então serão atraídas, primeiro, por meio de uma falsa verdade, uma meia verdade, e depois serão atraídas por falso milagre, por uma mentira, um embuste. A imagem que é tratada aqui é uma imagem que tem a ver com Nero e Domiciano, só para vocês entenderem. Depois que Nero morre, Domiciano sobe ao poder no Império Romano. E Domiciano, ele consegue ser alguém mais diabólico do que Nero. As pessoas então, naqueles dias, olhavam para Domiciano e diziam o quê? Nero ressuscitou. Pior, mais forte do que antes, na pessoa de Domiciano. Essa era uma lenda que corria naqueles dias, muito comum na igreja, e que pode ter a ver com aquilo que está escrito aqui a partir do verso de número 12, onde a besta faz ressuscitar a antiga besta, né? Olha lá comigo a partir do verso de número 12 lá. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz até o quê? Descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Perceba o sinal miraculoso.
aquela cura que foi operada, que a gente viu nos versos de 1 a 10, aquele projeto de ressurreição, como se fosse uma cópia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é citado de novo aqui. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e que sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Até aí. Perceba como agora este poder religioso que é trazido à tona por este sétimo personagem, é um personagem poderosíssimo espiritualmente. Agora não militarmente, espiritualmente, um poder religioso, operado pelo falso profeta, operado pelo anticristo. Sinais, maravilhas serão operados. Então aquela meia verdade será proclamada e as pessoas, muitas vão crer. Outras vão crer por causa dos sinais, por causa das maravilhas, por causa dos milagres. Quantas pessoas eu e vocês conhecemos que adoram ver um show de mágica, um showzinho de milagre? Quantas pessoas nós conhecemos que vão até as igrejas apenas para ver a operação de milagres em curso? Quantas pessoas nós conhecemos que é assim? Gostam de ver, elas acham que a sua fé é fortalecida por causa dessas coisas. Não é. A nossa fé é fortalecida apenas pela fiel exposição da palavra, pela fiel administração dos sacramentos. É assim que a nossa fé é fortalecida. Não a partir da operação de milagres que nós vemos. Diga-se de passagem, há milagres em todos os cantos. Há milagres no espiritismo, há milagres na Umbanda, há milagres no hinduísmo, há milagres em todas as partes. O cristianismo não se distingue pelos seus milagres, se distingue pela fiel pregação da palavra, pela mensagem da graça. Não há nada parecido com o cristianismo. Não há uma mensagem de graça que se compare ao cristianismo que nós temos. Aqui está então o falso profeta buscando de novo a adoração daqueles que não foram então selados. O que João utiliza agora aqui no final do capítulo 13 é uma técnica que nós chamamos de técnica gemátrica. Ele utiliza o nome de uma pessoa e faz então um cálculo. Aqui nesse cálculo que João faz, cabe muito bem o nome de Nero, o imperador, ou Nero César, 666. Nessa técnica gemátrica, você utiliza o nome e as letras, você vai atribuindo valor numérico a estas letras, então você calcula. E Nero César cabe muito bem como 666. Mas não apenas Nero César, Domiciano também. O nome de Domiciano era Titus. Titus cabe, no grego, cabe muito bem 666. Titus Flavius. Cabe muito bem 666. Isso significa o seguinte, que nesse caso, este anticristo, este falso profeta, não pode ser identificado como uma pessoa. Não é apenas uma pessoa, como a gente já ouviu dizer, o anticristo é Donald Trump. Talvez o teu nome possa ser calculado e caber ali 666, e o meu também cabe 666. Não quer dizer, o anticristo é o Papa. Não quer dizer. O nome pode ser calculado e colocado ali. O nome de Hitler pode ser calculado e cabe 666. Se calculado, vai caber 666. O que Deus está nos dizendo a partir da sua palavra é o seguinte: muitos anticristos surgirão nesse mundo, operando segundo o poder e a eficácia do próprio diabo, e vão operar inúmeras destruições.
Esta é a mensagem desse número 666. Agora as pessoas se valem desse número 666 e começam a pensar a respeito daquela marca na mão e na testa como se fosse, por exemplo, um chip, ou às vezes uma tatuagem, às vezes um programa que é implantado na pessoa ou no cérebro da pessoa. Mas não quer dizer nada disso. A palavra 6 em toda a Sagrada Escritura é uma palavra, é um número que se refere ao homem. Então 666 tem a ver com um homem na sua máxima expressão. Por exemplo, Deus cria o homem no 6º dia. E assim vai. A palavra, o número 6 no Apocalipse também sempre se refere ao homem. Esse 666 então é uma referência a um homem com o poder do diabo, um homem com poder maligno. E esse chip não é outra coisa, meus irmãos, senão a união entre a primeira besta e a segunda besta. Quando o apóstolo Paulo diz assim para nós: olha, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, certo? Uma referência na mão e na testa significa que as pessoas não estão fazendo tudo para a glória de Deus, mas que tudo aquilo que elas fazem é para a adoração, a primeira besta e a segunda besta. Uma adoração, em última análise, aquele dragão que está atrás da primeira besta e da segunda besta. Quer as pessoas pensem utilizando a filosofia desse mundo, ou trabalhem com as suas mãos, elas estão fazendo isso para contribuir para um reino maligno. Pessoas que não foram seladas por Deus, pessoas que não foram alcançadas por Deus, pessoas que não têm o seu nome no livro da vida. Significa que aquilo que elas pensam, aquilo que elas ensinam e aquilo que elas fazem, é isso que é selar na testa e na mão? Pensar e fazer, pensar e produzir, está sendo feito, mas não para Deus. Está sendo feito, em última análise, para adorar o maligno. Então, as pessoas às vezes ficam esperando tatuagem, ficam esperando aí chip, ficam esperando, sei lá, outras coisas tantas, quando na verdade o que Deus está dizendo é: olha, a partir do momento que você é alcançado por uma filosofia maligna, tudo aquilo que você produz é para o maligno. Você está selado na testa e na mão. O seu conhecimento está encharcado de uma filosofia demoníaca. E tudo aquilo que você faz é igualmente demoníaco. Porque aquilo que você pensa é uma filosofia demoníaca. Então aquilo que você produz é igualmente demoníaco, é para adoração maligna. Perceba então, amados irmãos, que o maligno também tem selado os seus já há muito tempo. Deus selou os seus primeiro, e agora novamente aqui aparece o maligno selando aqueles que lhe pertencem, selando aqueles que vão servir a ele. Os que não estão no livro da vida, os que não servem ao Senhor, os que não foram selados pelo Espírito Santo, então são selados pelo maligno. Então passam a servir ao maligno segundo o padrão e a filosofia do mundo, enquanto os filhos de Deus permanecem fiéis contra tudo e contra todos, servindo a Deus naquilo que pensam, naquilo que fazem. Como é que eu sei então, pastor, se eu sou um filho de Deus? O capítulo 13 pode ser sintetizado assim: pastor, como é que eu sei se eu sou um filho de Deus ou um filho do diabo? O que é que te atrai? O que é que atrai você? Será que é as filosofias do mundo, as glórias desse mundo? E então tudo aquilo que você faz é para o maligno.
Ou será que aquilo que atrai você são as glórias de Deus, a palavra de Deus, Cristo Jesus? Será que há algum custo para nós servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós temos algum prejuízo quando nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo? Segundo uma ótica humana e mundana, sim. Mas Deus tem preparado para nós nos céus bênçãos sem medidas, uma riqueza infindável para aqueles que servem o Senhor. O livro de Malaquias, como eu gosto muito de citar, eu quero encerrar com este livro, diz que diante do Senhor, nos tempos eternos, foi levantado um memorial diante do Senhor. E neste memorial diante do Senhor, está ali o nome dos santos de Deus. E mais uma vez, diz Malaquias, Deus fará distinção entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Entre aqueles que pensam, têm a sua filosofia baseada numa teologia bíblica da Sagrada Escritura, e aqueles que têm a sua filosofia e produzem para o reino maligno. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a nos confirmarmos e a continuarmos servindo ao Senhor, mesmo que aconteça aquilo que está descrito no livro. Quem for morto à espada, a espada será. Levado ao cativeiro, a cativeiro será. Aí está a perseverança dos santos. Que Deus assim nos abençoe, amados irmãos, e nos ajude. Vamos orar? Agradecer a Deus por esse momento? Deus de amor, obrigado, papai, pela tua palavra, pela tua instrução. Agora a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor nos ajude, ó Deus, porque há tanto poder maligno atuando através da política já no tempo presente, ó Deus, que muitas vezes nós somos confundidos, Pai. Nós esperamos a salvação a partir de homens, a partir de políticos, a partir de governantes, quando na verdade a nossa salvação está no supremo governante do universo, Senhor. Calibra, ó Deus, o nosso olhar, a nossa visão espiritual. Não permita que nós sejamos enganados, ó Deus, e que nós tenhamos a nossa esperança nas coisas do presente, ó Deus, nas coisas desse mundo. Ó Deus, ajuda-nos a nunca sermos enganados, Pai, pela falsa religião, pela falsa pregação do Evangelho, pela falsa mensagem, ó Deus, pelos inimigos da cruz de Cristo, ó Deus, que se transfiguram em anjos de luz e operam sinais e maravilhas para enganar, ó Deus, até mesmo se fosse possível os teus eleitos. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes. Ajuda-nos a ficarmos assim diante do Senhor, mesmo que haja no tempo presente algum prejuízo, Senhor, para nós, que nós possamos contemplar as glórias eternas, ó Deus. Que tudo aquilo que nós pensamos e fazemos possa ser para a Tua glória. Em nome de Jesus, papai, que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe.